Paz, amado, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana também. Estou com o livro de Daniel aberto aqui, Daniel capítulo 9. Vou começar pelo capítulo 9, versículo 3 de Daniel. Daniel 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde têm lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre eles, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Paz, amado, louvado seja Deus. Livro de Daniel, um espetáculo para ler. Daniel, ele foi fiel ao Senhor. Daniel, como ele tinha muita intimidade com Deus, como ele vivia sempre em oração, como a palavra fala aqui, né, em jejum, humilhação, né, se vestindo de pano de saco. Ele entendia que ele era pecador e ele era errante, né? E o povo naquela época, digamos assim, que tinha um ciúme muito dele, porque ele revelava os sonhos e na mente do rei, o rei estava querendo fazer com ele como fez como aquela passagem lá, né, que Moisés, José, como ele foi lá lembrado pelo rei, né, e ele conseguiu governar. A mesma coisa estavam querendo fazer com Daniel, só que tinha algumas pessoas que estavam com ciúme dele, estavam querendo pegar ele, né, assim, em erro, em falha, mas ele era reto, temente ao Senhor, igual a Jó, e ele não tinha falha, né, digamos assim, ele não tinha erro. Então fizeram tipo assim, já que o povo não conseguia pegar Daniel em falha, em erro, porque ele não tinha falha nem erro, então tinha que pegar ele na sua própria natureza santa. O que eles fizeram? Eles fizeram um decreto para ninguém orar, para ninguém clamar a Deus durante aquele tempo. E como Daniel orava o Senhor 3 vezes por dia,
papel e que foi aí que conseguiram pegar. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus, entendeu? Tipo, como não tinha falha nem erro para pegar ele, então pegou, Satanás astuto, lançou, tentou a armadilha para crucificar o Senhor, comprou algumas pessoas, contaminou a mente de Judas, aquela história que todo mundo já sabe. Livro de Daniel, capítulo 6, um pouquinho longo, mas vamos lá. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir-se obreiro reino 120. E apareceu bem a Dário constituir-se, é a versão divisa, constituir sobre o reino e 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Havia um espírito excelente em Daniel. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, ou seja, eles sentiram uma inveja. O rei viu que Daniel tinha um espírito excelente e pensava constituí-lo sobre todo o reino, né? Tipo quase a mesma história de José. Então os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Eita glória! Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele a lei do seu Deus. Viu, amados? Parei no versículo 5, deixa eu olhar o celular, ver se não estou falando sozinho. Tá aí, tá filmando. Já que ele era fiel na lei de Deus, então o povo tinha que pegar ele ali, né? Tinha que inventar alguma coisa ali para... Foi um plano bem bolado, amados. Digamos assim, as trevas é muito astuta. Nossa, foi uma tática de... Presta atenção. Versículo 5 do capítulo 6 de Daniel. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele a lei de Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazer um mandamento firme, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, a tática dele já foi muito boa. Ele já sabia que Daniel não tinha falha, não tinha erro. Já estava ali clamando ao Senhor 3 vezes por dia. Eles sentiram inveja e ciúme de Daniel. Então foi um plano perfeito, mano. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode desistir, né? Apagar, revogar. Versículo 9. Assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. A palavra fala que Daniel sentiu quando Deus assinou, como se Deus tivesse revelado para Daniel. Se liga só, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e
3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Tipo assim, nada o impediu, nada o abalou, independente se ele fosse perder a cabeça ou fosse lançado na cova dos leões. Versículo 11: Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Você viu, amados, a situação era de morte. Mesmo assim, Daniel não se preocupou. Versículo 12: Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real e disseram-lhe: Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: Sim, esta palavra está certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13: Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14: Ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Quase a mesma coisa de João Batista, quando João Batista estava lá na prisão, antes da cabeça dele ser lançada no prato. O povo fez uma armadilha, né? Aproveitou a situação, uma tática bem bolada. Então o rei não queria matar João, mas ficou penalizado, ficou triste, mas não teve jeito, né? Falou, assinou, o orgulho não faz voltar atrás. É tipo Pilatos quando vai entregar Jesus, mano. Não queria que Jesus fosse morto, apelou para o povo, mas o orgulho tem um mandamento, né? Tem a voz do gogó, não pode revogar. Versículo 14: Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Ou seja, o rei ficou ali tentando, né? Para ver se aliviava, mas não. Com certeza o rei se arrependeu de ter assinado. A Bíblia não fala, mas dá para a gente entender se ele ficou penalizado, ele se arrependeu. Você vê como é que é a astúcia de Satanás, mano. Brinca, você vê. Brinca. Ele te pega de um jeito, ele te pega de outro. Mas se possível for, seja fiel até a morte. Então vamos lá. Versículo 15: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 17: Foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 18: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Daniel vai preso até o rei se converte. Eita glória. Versículo 19: Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. E disse o rei Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Versículo 21: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano,
Você vê, amados, essa historinha aí que o povo fica falando aí, né? Tem pregador que não lê a Bíblia, até acompanha. É que Daniel dormiu em cima dos leões, é que tomaram o café junto, é que dormiram abraçado, é que o leão fez jejum. O leão fez jejum não, mano. Olha o que a Bíblia diz, ó. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele tentou matar assim, mano. Tentou ferir sim Daniel sim, mas a boca do leão estava fechada. Para que não fizesse dano, vírgula, porque foi achada em mim inocência. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel falou que ele não tinha pecado contra Deus e nem pecado contra o rei. Como o rei ouviu isso de Daniel, que ele não tinha pecado contra o Deus dele, nem pecado contra o próprio rei, olha o que o rei decretou agora. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Versículo 24. Então ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Aqui é a mesma história de Mardoqueu, mano. Eita, você vê como é que o Espírito joga lá de uma passagem para outra, né? Fiquei pensando aqui. Preparou a forca pro outro lá e, né, caiu na mesma forca que fez, mano. E o versículo 24. Então ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Agora, que terrível. Então ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles desmigalharam até os ossos. Mas foi a geração toda, foi ele, as mulheres e os filhos. A própria forca que Mardoqueu fez, mano, ele caiu nele. Aquilo foi a própria armadilha que esses meninos fizeram para pegar Daniel, foi as mesmas armadilhas que eles caíram. Então você vê que todo servo de Deus, amados, quando ele é fiel, ele deixa ciúmes, ele deixa inveja, ele deixa ranço, ele deixa ódio. Porque ele tem uma coisa diferente, amados. Porque ele tem um brilho diferente neles. Então, não acha você que Satanás não é astuto, amados. Satanás, ele é astuto sim. Quando você vê Deus falando para João, para entregar as mensagens lá, né? E o anjo da igreja, a igreja de Tiatira, de Éfeso, pá. Aquelas igrejas, elas estavam na posição, mas estavam em falha, estavam em erro. E Deus queria conserto. E lá fala, se possível for, seja fiel até a morte. Tinha gente que estava no plumo, só que ainda tolerava Jezabel, né? Digamos assim. Ou é ou não é, amados. Ou tem que ser a ponto de perder a cabeça, entendeu? Amados, onde eu quero chegar? Eu tentei usar isso aqui como base. Às vezes, a pessoa está equivocada que ela é alguma coisa. Às vezes, pelo fato dela ler demais, acontece aquela passagem, né, que tem escrito na Bíblia lá. Não sei se falaram com Paulo aquilo, né, que falaram que as letras demais estavam, né, endoidando a cabeça dele. A vida espiritual, amados, ela requer uma renúncia de tudo. Não é uma renúncia daquilo que você quer deixar. É uma renúncia de tudo. Quando a gente vai para a rua para a gente levar a palavra, não é porque a gente quer, amados. Ninguém em sã consciência vai levar a palavra porque quer ou quer se aparecer. A verdade seja dita. Quando você olha as Escrituras Sagradas, a pregação do Evangelho, ela é um mandamento.
Para você entender isso, você tem que deixar muita coisa de si, deixar o Espírito falar por você. Você tem que abandonar coisas que você não quer abandonar. Verdade seja dita, amado. Você tem que largar coisas que você não consegue largar, mas na insistência você deixa. O homem ele pode parar de beber, ele pode parar de fumar, ele pode parar de fazer as suas tralhas, as suas bagunças, mas não é só por isso que ele tentou e conseguiu que ele está salvo. É uma briga diária, é um leão por dia. Porque assim, como está escrito ali, que Daniel tinha um espírito excelente, né? É assim que nós devemos ser, um espírito excelente. E nosso espírito não é excelente. Há muita gente equivocada, porque sabe ler bem, porque tem eloquência, porque tem estudo, porque sabe interpretar vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tem gente que tem uma leitura impecável. Pelo fato de ser admirado por algumas pessoas, acha que é cristã. Isso é um perigo, amado. Verdadeiramente muito sério. Por qual motivo? O homem que ele se reconhece que por mais que ele se esforce e tente, ele não é digno do reino do céu, ele vai se fazer como aquela parábola lá. Você vê como é que Deus é tão misericordioso, como vem as coisas rápido. Aquela parábola lá, né, que a mulher não tinha condições e ficou incomodando, que ela gastou todo o seu dinheiro, ficou sem dinheiro para ela tentar resolver a causa dela e ficou incomodando o advogado, e o advogado pensou: se eu não resolver a causa dessa mulher, vai ficar aqui me importunando todo dia, toda hora, então eu vou resolver isso logo. Então Jesus ele fala o seguinte, né? Tem que ser insistente, você tem que procurar, você tem que insistir, você não pode desistir, você tem que querer, como se buscasse ouro e prata, a salvação. Então, o homem ele entendendo isso, que ele não é nada, que ele é pó, que ele é verme, e que ele cadece da misericórdia do Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai procurar resgatar o seu prejuízo, vai fazer igual como o anjo desceu lá, vai segurar na perna do anjo e não vai soltar, até a bênção dele chegar. Essa pessoa, amado, ela se humilha igual a oração daquele jovem lá publicano, que nem ousou olhar para o céu e rasgou o coração, fez jejum, assim como Esté fez, né, no livro de Esté. Então, a mente da pessoa, ela auto se humilha, com aquela coisa de comiseração, até o ponto dela entender que ela não é nada. Quando ela reconhece isso, que ela é fraca, o Espírito do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza daquela pessoa, a ponto da carne dela ser magoada e destruída, e ela viver em espírito. Agora, quando ela entende a voz do diabo que sopra, porque Satanás sopra, amados, se a mente dela der ouvido ao coração, que é perverso e enganoso, mandar na mente dela que ela já tem um novo nascimento e que ela já está salva, é um perigo muito grande, amado. Porque é como se a palavra não tivesse mais efeito. Se no livro de Apocalipse está falando que você tem que perseverar até o fim, por causa de que Daniel não foi retirado daquela geração, amados? Por causa de que Daniel não teve um arrebatamento, como Elias teve, como Enoque teve? Porque ele não estava preparado. Ele tinha que ter deixado um testemunho de sangue, um testemunho de perda. Toda pessoa tem que ter esse testemunho, amados. Ela tem que ser abalada. Não existe essa coisa de olha a casa do crente, tá assim porque tá endemoniado. Olha as vestes do crente, tá assim porque tá endemoniado. Isso não existe, amado. Nem o próprio Criador não tinha nem a pedra para inclinar a cabeça, se a própria Escritura está falando. Entendeu? Mas o povo que é obcecado por dinheiro Jó foi rico, Abraão foi rico,
Salomão foi rico. Daí que eles foram ricos, eu não sou rico. Se a própria escritura fala que a riqueza do homem é espiritual, porque o Senhor ele procura os pobres de espírito, de espírito, para ser rico em espírito. Que o Deus ele quer abençoar, amados, é na glória, não é aqui. Tem pessoas, amados, que se sua mente acusar que ela tem condições financeiras para fazer o que ela quiser, ela fica soberba. É verdade, seja dito, amado. Tem muitas pessoas aí que não são humildes. Amados, humildade não é ter pouco dinheiro, não. Humildade é você ter um caráter lapidado pela palavra. É por isso que na parábola do semeador fala em relação à semente. Semente lançada em terra boa. Às vezes aquela semente ela é lançada, mas o lavrador tem que mexer na terra, mano. Tem que sacudir o barro, entendeu? Tem que mexer naquilo ali para uma próxima pessoa lançar a semente e quem sabe dar fruto. Só que tem pessoas que não vão aceitar, amados. Verdadeiramente tem pessoas que não vão aceitar o evangelho porque não quer, porque o seu coração é duro e é diabólico. Pelo fato de ter um pouquinho de conhecimento da palavra, eles não conseguem pegar a riqueza que é o abatimento do espírito. Amados, bota uma coisa na cabeça de vocês. Muitas pessoas estão equivocadas falando que aqueles que amam o Senhor obedecem aos seus mandamentos. Ninguém obedece, amados. Vai por mim que eu estou falando com vocês. Ninguém obedece, porque o Senhor ele é espírito. Vocês podem ficar sem falhar, vocês podem ficar sem pecar, vocês podem ficar na obediência. Mas dizer para mim que vocês não sentem ódio, vai dizer para mim que vocês pode ficar anos aí na presença, mas vocês não tem um dia que vocês não choram, não tem um dia que vocês não sentem ódio, não tem um dia que vocês ficam desapercebidos, né, e imaginam fazendo relação. Não tem nada no portão, mano. Vamos seguir. Não tem nenhum dia que vocês acham que vocês não estão falhando, que vocês não estão pecando. Aí isso já gera uma hipocrisia, mano. Mas tem pessoas que dá ranço ficar perto. Mel, pra cá. Agora! Vem! Bora! Mas tem pessoas que dá ranço ficar perto. Pessoas que ficam toda ataviadas. Pessoas que não entenderam ainda a palavra, amados. Vem pra cá! Deita aí. Pessoas que não entenderam a palavra, pessoas que estão andando toda ataviada, tá indo para a rua, parece que tem um desejo de ver os pecadores logo no inferno. Nem o Criador das pessoas, nem as próprias pessoas, nem o próprio Senhor que criou essas pessoas, essas almas, tem um desejo de vê-las no inferno. Mas tem pessoas que, nossa, mano, que quando começa a pregar não dá vontade de nem terminar de ver o vídeo. Porque a boca fala, mas o coração tá cheio. Tem muita gente equivocada na rua, mas tem muita gente acusando na rua. A Bíblia, a gente fala assim que muitas vezes, mas vamos insistir, até a Bíblia Sagrada, amado, ela já faz o seu serviço. Não precisa chamar o cara de beberrão. Leia o texto que fala que os beberrões vão entrar para o reino, que não entrarão no reino. Quer falar do Espírito? Vai lá em Gálatas 5, né? Apenas lê. E se a pessoa quiser chegar para perto de você, 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra com toda paciência e doutrina e toda longanimidade. O que o Senhor quer é salvar os pecadores. Mas parece que os pregadores estão expulsando os pecadores e querem ficar com os santarrões. Não, amados. A palavra fala que o Senhor quer os pecadores. Lembra que Paulo falou? Dentre os pecadores, eu sou o pior, mas ele achou misericórdia. Amados, você vê as pessoas idólatras hoje dentro do campo de futebol. Pô, parece até uma arena de Roma aquilo ali, né? Parece até, né? Justamente, né? Parece até que tá ali. Lançou um bando de Daniel ali, tem um bando de demônio correndo no rastro desse para um lado e para o outro, e fica aquela arena lá de Roma lá, todo mundo gritando.
chamando, equivocando os demônios do Flamengo, os demônios do Vasco. E aquilo ali é demônio, amado. Ele é demônio. Só que para aquilo ali entrar na mente da pessoa, a pessoa se libertar daquilo, para a pessoa entender que o demônio usa até seus pensamentos. O demônio usa, amado. Você não pode ver, mas ele está lá na cabeceira da sua cama lá. Você não pode ver o demônio. Se você estiver firme na fé, ele não pode ficar nem tão perto de você, mas de longe ele está jogando dardo. Entendeu? Lá em Efésios 6:10 você só vai proteger aquilo ali com o escudo. E o escudo é a fé. Se a pessoa não está lendo a palavra, como é que ela vai ter o escudo? Se ela está equivocada na mente dela, que ela é uma pessoa já santa, não tem nada mais para nós, fica difícil, amado. A intenção da palavra, amado, não sei que eu estou interpretando errado. É o homem cada dia descer mais. Ó, cada dia o homem descer mais. A ponto dele ter uma fé de falar, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O homem tem uma mente dessa, amado, e tem que apanhar muito. Não é ler para se autoexaltar e querer condenar o pecador. Prestem bem atenção, meu amado. O Senhor, ele fala, aquele que conseguir ganhar um pecador, e aquele que confessar e abrir mão do seu pecado, ele alcança misericórdia. E quem conseguiu abrir a mente do pecador, ele tem um galardão grande, amados. Ele tem um galardão grande. Então, vai dar trabalho a pessoa que ela entendeu a mensagem. Vai dar trabalho, ela vai dar trabalho para os religiosos, ela vai dar trabalho para os santarrões, ela vai dar trabalho para a família, ela vai dar trabalho até para ela mesma. Porque se a pessoa ela tem um vício e ela olha a Escritura e a Escritura está mandando parar, é briga. Porque o pior inimigo, amados, a Bíblia fala que é os seus parentes. Mas quando o homem ele entende as Escrituras, o seu pior inimigo é você mesmo. E aí, como é que faz? Você vai se juntar com pessoas que têm o mesmo entendimento que você adquiriu nas Escrituras? Ou você vai se juntar aos santarrões para acusar os pecadores e ninguém olha para si? Amado, todo mundo é falho, todo mundo erra, não tem um que é bom. Se o meu Senhor falou que não tem um homem bom, não adianta você falar que é bom, que a palavra fala que é mentira. Não tem ninguém bom, amado. Se você consegue fazer alguma coisa para os outros, a Bíblia fala que é mais do que obrigação. A Bíblia fala que nós somos servos inúteis. Pô, chegou um cidadão aqui no meu quintal, não vou falar o nome. Ele queria falar que estava dando sacolão, que estava fazendo isso, que estava fazendo que bababá, que ele estava agradando a Deus fazendo isso. Se agradando a Deus, um homem nenhum consegue agradar a Deus, não, homem. Nós não temos nada, é tudo emprestado, fôlego de vida, roupa, corpo, a natureza, o oxigênio, a água, a comida. Uns têm demais para dar para quem não tem, né? Mas o problema é que os que têm pouco tá dando mais do que aqueles que têm muito. E você olha para as Escrituras, os fiéis no pouco serão fiéis no muito. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Aí quando vem a ciência do Espírito, que a própria palavra fala, aqui muito é dado, muito lhe será cobrado, e aquele que não tem até o pouco lhe será tirado. Ou seja, a parábola do semeador, né? A pessoa não tem condições de receber, caiu ali o inimigo, já fala, arrebata. Mensagem da palavra caiu na terra, não recebeu, pá. E aquele que tem ainda mais. Só que o problema, amados, aqui tem passagens que falam também que se a pessoa for condenada, digamos assim, na ignorância, lá no inferno é pouca chibatada. Mas se ela entende a palavra e ainda continua pecando, é com muitos açoites, amado. É com muitos açoites. Então é sério o negócio. É seríssimo, irmão. Então,
A gente adquirindo esse entendimento raso com água nem nas canelas, né? Com a água no ossinho do pé, que não chega nem nas canelas. Para você pronunciar a palavra, você tem que ter medo. Para você abrir as escrituras, para você falar dela, você tem que ter medo. E não pode ter outra coisa além disso. A Bíblia fala, acho que é no livro de Ezequiel, capítulo alguma coisa, que fala em relação aos pastores falsos. Que fala, ai dos pastores. Mas tem muita gente aí que está equivocada. Cego, tombando milhões, levando milhões para o inferno. Há pastores, amados, que vai pregar com a camisa do Brasil, com a camisa do Flamengo, com a camisa do Vasco, sabendo que isso aí é obra de demônio, amados. O demônio sopra, o demônio trabalha no orgulho, o demônio trabalha no ódio, ele lança enfermidade, entendeu? Demônio, Satanás, ele tem poder. Muita gente aí está equivocada. Satanás está debaixo dos meus pés. Tudo que você usa é consagrado a demônio. Até essa camisa, até a roupa que eu tô, até a comida que eu tô comendo. Por isso que a palavra fala que tudo tem que ser oferecido ao Senhor. Tudo tem que ter oração, para não ficar aquele jugo desigual, para não ficar aquela coisa assim, né? Que você quer se santificar, mas você está assim embaraçado com as coisas. Então, amados, nosso solo é solo inimigo. Nosso solo é solo inimigo, porque onde que a gente está pisando? Terra do diabo. Satanás pegou Jesus, mostrou a glória do mundo. Se você prostrar e me adorar, tudo que você está vendo é meu. Tudo eu te darei. O livro de Apocalipse fala que ai dos povos da terra, que Satanás foi lançado no meio de vós. O dragão foi lançado do céu para a terra, e com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Os demônios que ele enganou veio junto. Os anjos caíram, estão tudo aí espalhados aí. A pessoa vai comprar a imagem de santo, bota dentro de casa. A pessoa vai lá e abre um portal da amargura, os demônios vêm. A pessoa vai lá e fica ouvindo pagode, batuque, rock and roll, música, sei lá, secular. E os portais são abertos e os demônios entram. Porque tudo que não vier do Espírito, amado, da palavra, é portal aberto. E às vezes você se torna uma pessoa antipática por você não pensar como as demais pensam. Só que a gente tem que ter assim, a humildade de entender que a gente não está pronto com um espírito excelente como o de Daniel. Nós somos a última geração, amados. E pelo que Jesus fala, quando ele vier, vai estar todo mundo sem fé. Mas a gente crê também que os últimos serão os primeiros. Mas tem muita gente equivocada. Uma raça de gente com possessão. Uns pastores possessivos. Que acha que a ovelha dele, que só falta mandar, só falta apontar dedo na cara. Né? Vigiem, amados, em relação a isso. Porque você não é dono nem de você mesmo. A Bíblia fala que nós somos comprados com sangue. A morte de Jesus naquela cruz, amados, rasgou o véu. A morte de Jesus naquela cruz, amados, rasgou o véu. Todo mundo tem acesso direto ao reino. Todo mundo tem acesso direto ao reino dos céus. A gente não precisa de um pastor, a gente precisa de um líder. Entendeu? A porta estreita é o Senhor, como fala lá, se não me falha a memória, no livro de João capítulo 10, né? Que Jesus é a porta do curral das ovelhas.
Se não me falha a memória, acho que tem João 10 isso. Então assim, ele é a porta. É da hora uma coisa, eita. Não posso gravar demais não, senão vai dar ruim no celular. Vamos ler João 10 rápido. Eita glória. João capítulo 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Versículo 3. A este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui. João capítulo 10. Digamos que esses estranhos, amados, é o falso pastor, é o falso profeta. Porque a voz do Senhor, amados, é uma voz espiritual. As ovelhas não falam, amados, e elas nem entendem o que o pastor delas estão querendo dizer. Mas pelo fato do pastor ser manso, ter comida e ser manso e ter a pastagem, as ovelhas adquirem conforto nesse pastor, confiança nesse pastor, e elas não precisam nem entender o que o pastor está falando. O próprio Espírito já diz que ele é amigável. Então as ovelhas o escolhem como dono, como servo e os seguem. Porém, amados, quando vem outra pessoa para tentar cuidar das ovelhas, elas fogem, porque ela não conhece e não conhece a voz. Nos dias de hoje, amados, a pessoa está defendendo mais as suas opiniões próprias. Se o meu coração achar que eu sou crente, que eu sou convertido, eu vou defender aquilo ali. Mas a palavra fala que não tem ninguém bom, amados, e todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Então está todo mundo debaixo de mandamento. O primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Aquele que ama, guarda. E quem não guarda, começa a guardar. E amar o próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos. Muito sério e grave. A pessoa pode falar o que quiser. Eu sou isso, eu sou aquilo. Esses 2 maiores mandamentos, se não tiver... Na verdade, ninguém cumpre mandamento nenhum, mas... Então, já que ninguém cumpre mandamento nenhum, vamos viver em espírito. Se a pessoa ama a si mesma, se ela ama a sua alma, ela não vai fazer a vontade da carne. Se ela não vai fazer a vontade da carne, ela está em mandamento. O que ela não quer para ela não pode desejar para o outro. Então, logo, ele não tem a sua vida por válida. Ele vai, validar a vida do outro. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O Senhor veio, amados, cumpriu toda a lei, deixou o mandamento, mas aqueles que estão, amados, pela fé, vai estar vivendo em espírito. Os que condenaram a sua vida, os que já não estão mais segundo o curso da carne, estão no curso do espírito, esses estão agradando ao Senhor. Esses não são filhos, amados, entendam algo.
A decisão, amado, é lá no reino. Quem foi o varão, se ele merece entrar ou não, com muitos esforços, perseguições e açoites. Mas lá naquele grande dia que vai ter a decisão, amados. Quem foi, se esforçou, porque o Senhor sabe quem está se esforçando ou não. Deus sabe quem merece ou não. Deus sabe quem é e quem não é. E quem acha que é e quem está equivocado. E quem não é e agora é. E quem é e deixou de ser. Começou no espírito e terminou na carne. Entendeu? Fechar com o livro de Coríntios, que eu gosto muito deles também, livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é. Salvação se opera suportando com paciência as aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Até aqui. De modo tal que da vida abrimos mão. Então, se eles tiveram tribulação, amados, se a vontade de Paulo que ele quer fazer, que é agradar o Senhor, ele não consegue fazer, e já ele consegue fazer o contrário, então ele tem a tribulação, ele tem a aflição. Mas a gente vê que Paulo levou o ministério pela fé. Paulo não andou com Jesus, Paulo ele andou pela fé. Jesus já estava morto quando ele apareceu para ele no caminho da cidade de Damasco. E nem os discípulos tiveram um ministério igual ao de Paulo, amados. E os discípulos andaram com o Senhor, né? Judas o traiu, Tomé ficou em cima do muro. Então a gente que é da última geração, a gente não pode ficar equivocado, amados. É descer, descer e descer. Há um perigo muito grande quando o homem fala que ele tem um novo nascimento. Nós estamos no caminho da busca do novo nascimento. Só que como a palavra fala, às vezes você olha para alguém, os pecados estão encobertos. Às vezes você olha para outra pessoa, já está ali, a mostra. Então, a gente precisa de quê? Entendimento da palavra, que a gente não deve viver essa vida, nem a nossa própria vida. Então, já que o mundo ele já segue o curso dele, então você tem que morrer para si mesmo com o entendimento que você tem, com a renovação de entendimento que você tem, para você tentar mudar algumas pessoas, porque o mundo ninguém consegue mudar, mano. É uma briga em que o reino do céu perde. Milhões dessa sepultura e vão para o inferno. Mas não é porque o Senhor quer, é porque o coração do povo é duro. Porque os discípulos falavam: por que você fala com a gente em parábola? Porque para vocês foram dados o reino dos céus. Eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam, né? Digamos assim. E o coração deles permanece duro. E assim o Pai não consegue fazer. Entendeu? Porque o coração deles é duro. Em outras palavras, eu vou falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não creem, irmãos. Falar da boca que a gente crê em Deus é fácil. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Eles têm uma vantagem.
Mas eles não obedecem mais ao Criador, porque essa essência já foi tirada deles. Eles estão sob domínio de Satanás, e o mundo pertence ao demônio, o mundo pertence ao inferno. O mundo segue a doutrina do inferno. A verdade é essa. Só que para muitas pessoas que têm um coração nessa bosta dessa vida, vai falar que você está generalizando demais. Eu já ouvi muita gente falar, amado, cuidado com o poste, vai cair na sua cabeça que não pode ser assim. Aonde está escrito na Bíblia que não pode ver televisão? Aonde que está escrito na Bíblia que não pode jogar futebol? Está escrito, amado. Mas também fala que nem tudo que o homem vê, nem tudo que reluz é ouro. Também está falando, nem todas as coisas que eu posso fazer vai agradar ao Senhor. Entendeu? Se a palavra fala ser de santo como eu sou santo, então tem muita coisa que você vê que não precisa estar na Bíblia, que você vê que não tem santificação naquilo ali. Então você vai inventar para quê? Poderia falar aqui, amados, até o final da tarde. Louvado seja Deus, amados, a Ele a honra, a Ele a glória. Sentindo no coração, louvado seja Deus, deixar um salmo aqui. Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Eita glória, eu gosto muito desse versículo. Salmo 124, versículo 7. Pais amados, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Um ótimo final de semana a todos. A Ele a honra, a Ele a glória.